Oi, gente. Não importa se eu estou falando aqui para um petista ou para um bolsonarista. Não importa. A questão é outra. É muito mais importante, muito mais urgente. Eu não sou técnico, não sou especialista, então não vou nem falar de parte técnica. O problema é o seguinte: desde que se iniciou essa questão, o pessoal tem metido o pau no Bolsonaro de acordo com a medida que ele vai falando. Tudo bem que às vezes o Bolsonaro se excede, e eu também às vezes não gosto quando ele se excede muito, mas infelizmente fazer o quê? Ele é desse jeito. Eu queria mostrar um vídeo primeiro, lá de 2009, se não me engano, na Copa do Mundo, e o Lula falando que ele fica muito chateado quando se fala da quantia sendo gasta em estádios, se não poderiam se construir hospitais. Ele ficou muito chateado. Em seguida, o Ronaldo Fenômeno falando, não se constrói, não se faz Copa com hospitais, não é? E em seguida eu vou mostrar o vídeo do Lula hoje. Na época a gente estava com a gripe suína, que é o H1N1, e hoje nós estamos com Covid-19. Eu não vou falar de graus de importância, qual era mais grave, qual a que matava mais pessoas. As duas matam pessoas. Mas eu não vi naquela época, em 2009, ninguém de nenhum partido, presidente da Câmara dos Deputados, presidente de Senado, sair metendo pau em Bolsonaro, os partidos PSDB, PMDB, PT, ninguém meteu o pau no Lula dizendo que ele estava errado. E hoje, caraca, é todo mundo batendo no Bolsonaro, gente. Tem alguma coisa errada. Quem não para pensar se tem alguma coisa de errada é porque não tem memória. Não lembra do que nós já passamos aqui no Brasil por todos esses anos. É um desmemoriado, desculpe o termo, mas é um desmemoriado. Em seguida vem a Gleisi dizendo que tem a solução, que é taxar a riqueza e etc, etc, eles tiveram toda a oportunidade de taxar a riqueza se isso fosse a saída, né? E não fizeram. Eles ficaram vários anos no poder. E agora vem dizer que depois de, 6 anos que o Lula, 7 anos que o Lula está afastado do poder, tá pior. O Lula pode estar afastado há 7 anos, mas depois entrou a Dilma, depois continuou o Temer. E o Bolsonaro está só 1 ano e meio. E falam de 12 milhões de desempregados. Cara, estava maior, estava 14 milhões. E ninguém consegue admitir que alguma coisa está melhorando. Tá? Você está vendo mais lojas abrindo. Eu lembro, o Temer não tinha nem saído ainda, um monte de lojas fechando, um monte de portas fechadas, e hoje elas estão voltando a abrir. Aí estão mandando parar tudo. Né? É uma coisa impressionante. É impressionante. Em 2009 ninguém mandou parar tudo e o mundo seguiu. Em seguida eu vou botar 2 vídeos do Drauzio Varela. O 1º de janeiro desse ano, de 2020, um pouco antes do carnaval, ele dizendo que era uma gripezinha. E em março, depois de passar do carnaval, ele disse: olha, quem disser que é uma gripezinha é um irresponsável. Eu não vou poder, por causa de direitos autorais, essa questão toda, eu não vou poder botar os vídeos na íntegra. Eu vou cortar o vídeo e vou deixar só o áudio. O PT já encontrou um modo para, supostamente, ajudar o país durante a crise provocada pelo novo coronavírus: taxar as grandes fortunas. A presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, afirmou o seguinte: 272 bilhões daria para construir hospitais de apoio e comprar milhares de ventiladores mecânicos, além do apoio financeiro que daria aos trabalhadores formais e informais e às pequenas e médias empresas. Vários países taxam ricos. O Congresso precisa pautar esse tema, foi o que disse a Gleisi Hoffmann. Gleisi, é claro, ignora quantos hospitais seriam construídos ou ventiladores mecânicos comprados, com os 8 bilhões e 300 milhões de reais gastos só na construção dos estádios da Copa. Quem lembra e sabe muito bem disso é o próprio ex-presidiário Lula. Temos um vídeo aqui, né, Robson? O Brasil fortaleça a sua imagem no exterior, sabe, em que a gente possa mostrar como é que o Brasil é para os milhares de turistas que vêm aqui, ou a gente vai fazer uma Copa do Mundo fracassada pelos nossos problemas internos. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe, enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa uma coisa boa. Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança.
Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. 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 Tem que fazer estádio. Tem que fazer estádio. Senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer. Aí vocês têm que ver o que você quer. Aí vocês têm que ver o que você quer. Aí vocês têm que ver o que você quer. Nós estamos aí nessa confusão toda a respeito do coronavírus. E vocês, ali no trabalho diário, vão enfrentar esse problema nas próximas semanas e meses, talvez. Importante lembrar o seguinte: coronavírus é um vírus que, na imensa maioria dos casos, 80%, 90%, provavelmente mais ainda, provoca um quadro muito leve, um resfriado comum. As pessoas chegam se queixando de ter um pouquinho de febre, nariz correndo, tosse e acabou. Essas pessoas têm que ser orientadas a fazer o quê? A ficar em casa. Fica em casa, cama, canja de galinha, como sempre foram tratados os resfriados na época dos nossos avós. Quais são aqueles que vocês têm que orientar para procurar o hospital? São aqueles que apresentam dificuldade respiratória, falta de ar, fôlego curto, dificuldade para subir uma escada. Esses têm que ser encaminhados para o hospital, mas só esses. Qual é o risco de os outros que estão com um resfriadinho, ele acha que é o coronavírus, e correr para o pronto-socorro? Ele vai ficar na sala de espera ali com gente tossindo, espirrando. Tem que ser afastado dali, vai para sua casa, fica quieto. E máscaras, quem é que tem que usar máscara? Primeiro, quem está doente. Você está resfriado, o certo é usar máscara o tempo todo. Você vai sair na rua, vai estar no meio das pessoas, usa máscara. Ou quem está cuidando de um doente. O seu irmão, a sua irmã, o seu filho, o seu neto pegou o coronavírus, aí sim, você em casa, quando for cuidar dele, coloca a máscara. É uma questão de bom senso. Isso não é uma epidemia mortal, de jeito nenhum. Isso não é uma epidemia mortal, de jeito nenhum. Isso não é uma epidemia mortal, de jeito nenhum. Olha os dados. Na China, não morreu uma criança com menos de 10 anos. E abaixo dos 40 anos, morreram 2 pessoas para cada 1.000 infectados. E a gente não sabe, esses 2 que morreram, que problemas tinham de imunidade, que problemas pulmonares tinham também. Acima dos 80 anos, morreram cerca de 15%. Mas acima dos 80 anos, qualquer infecção fica grave, né? Vamos com calma. A ordem neste momento é calma. O coronavírus chegou no Brasil e agora está na fase que nós dizemos que é de disseminação comunitária. Que quer dizer o quê? Que você pode adquirir o vírus nos contatos da comunidade. Antes era quando chegava alguém infectado de fora, agora não precisa mais. Onde está o vírus? A gente não sabe mais, porque perdemos o controle, como em todos os países. Quem minimiza essa situação, quem minimiza essa situação, quem minimiza essa situação, quem minimiza essa situação, não, não é nada, isso vai passar logo, é irresponsável, é irresponsável, é irresponsável, é irresponsável, é irresponsável, porque não vai ser assim. Essa epidemia se dissemina. Olha o que está acontecendo com os outros países. Dá para ter uma ideia o que vai acontecer com o nosso. Pode não ser igualzinho, mas olha o que vai acontecer. Como é que você pode dizer que isso é uma coisa que não tem muita importância? Como é que você pode dizer que isso é uma coisa que não tem muita importância? Como é que você pode dizer que isso é uma coisa que não tem muita importância? Como é que você pode dizer que isso é uma coisa que não tem muita importância? Aquelas pessoas que no dia de hoje ainda dizem que não passa de uma gripezinha, isso é uma alienação total, é uma alienação total, é uma alienação total, é uma alienação total.